Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na semana de hoje está fazendo num formato um pouquinho diferente, né? Que a gente teve os problemas na aula ao vivo da quinta-feira, mas para compensar eu vou estar fazendo uma gravação para estar mandando para o YouTube. Hoje vamos começar com alguns operadores matemáticos um pouco mais avançados. A gente tem aqui algumas variáveis inteiras que eu já predefini um valor e aqui estão esses operadores. Vou explicar o que cada um deles faz. Aqui a gente tem a variável i seguida de um mais mais. O que essa expressão faz? Ela vai incrementar o valor da variável. Aqui a gente está tendo o i inicializado com o valor de 0. Após essa operação, ela vai incrementar o valor de 1. Se essa instrução fosse i menos menos, ela estaria decrementando, ou seja, diminuindo o valor em 1, certo? Enfim, aqui na nossa segunda instrução nós temos o mais igual. Isso aqui basicamente vai pegar a variável que a gente definiu antes e vai somar o valor que a gente definir depois com o valor atual da variável, certo? Aqui nós atribuímos o valor de uma variável. Com essa operação, a gente está somando o 1 que já está atribuído com esse 1 que a gente já inseriu aqui. Aqui a gente está vendo que o b está vindo com a atribuição do número 2 e nós temos a operação inversa. Ao invés de incrementar no valor que nós estamos definindo aqui, ele vai subtrair o valor que está sendo definido. Da mesma forma, nós temos aqui a multiplicação. Seria a mesma operação desses dois aqui, mas nesse caso com o operador de multiplicação. Como nós temos com o valor de c definido com 3, quando nós executarmos, ele vai executar essa operação, teremos o valor de 9. Já aqui, fiz um passo a passo diferente, para mostrar que nós também podemos fazer essas operações com variáveis, não somente com valores predefinidos. Aqui, a barra é o operador matemático de divisão, como a gente viu anteriormente. Então aqui a gente está pegando o valor que está atribuído em D, que é 4, e dividindo pelo valor de A, que aqui com 1 somado com mais 1 será 2. No caso, 4 dividido por 2, nós teremos 2. Então vamos lá executar o nosso programa. Aqui, vamos lá, vamos conferir. I igual a 0, e mais, nós temos o valor de 1. A igual a 1, mais igual a 1, nós temos o valor de 2. B, inicialmente com o valor de 2, menos igual a 2, 0. C, com o valor inicialmente de 3, nós teremos C vezes 3, 9. O D, já com esse valor modificado do A, após essa operação aqui, nós teremos o D com o valor de 4 e esse A já com o valor atualizado de 2. Nós temos aqui. Então, D, que é 4 dividido por 2, teremos o 2 aqui. Então, vamos avançar. Com esse código, vou mostrar a vocês uma maneira mais avançada de definir variáveis char. O que são aqui esses colchetes? O que eles representam? Isso, pessoal, aqui a gente está definindo vetores. O vetor na programação é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo definido. Nesse caso, aqui a gente está fazendo um vetor de vetores. O que isso significa? Nós teremos vários vetores sendo armazenados. Então, nós teremos aqui 5 variáveis, lista, digamos assim, como nós estamos utilizando o valor char, o tipo char, nós teremos espaço para 10 linhas, digamos assim. E aqui já vem a definição do nosso vetor, já com os valores inseridos. Vocês podem ver aqui que nós vamos abrir
com chaves, inserir o valor de texto, como a gente está usando o char, a gente vai inserir o valor de texto dentro das aspas duplas, e para cada valor a gente vai separar com vírgulas, sempre aspas duplas, texto, fecha aspas duplas e vírgula, até que nós alcancemos esse nosso limite aqui, e fechando as chaves no final. Aqui com esse código, basicamente, a gente vai estar vendo uma nova estrutura de repetição, que é o while, do inglês enquanto. O while, ele funciona dessa maneira. Nós teremos uma condição aqui dentro, como nós já vimos na estrutura if, e enquanto essa condição for verdadeira, o código que estiver aqui dentro dessas chaves vai estar sendo executado. Nós temos aqui int i inicializado com o valor de 1, e até que i deixe de ser menor do que 5, esse código vai estar sendo executado. Por que 5? Porque aqui nós temos 5 nomes, certo? E aqui a gente tem um printf que vai imprimir todos os nossos nomes da lista. Agora, por que esse i está aqui? A gente vai estar usando esse i como um contador. Cada vez que a gente passar por esse código, eu estou dando a instrução dele incrementar o valor de 1 na nossa variável i. Então, ele vai pegar a posição i, a posição correspondente ao valor de i do nosso vetor. No caso, lista, posição 1, depois a posição 2, até que essa condição aqui deixe de ser verdadeira. Então, vamos lá executar. Então, temos aqui. A gente pode ver que a gente definiu 5 nomes, mas só tem 4 nomes aparecendo aqui. Por que isso acontece? Porque nos vetores, por predefinição do sistema, é necessário que você insira o valor que você vai dar o tamanho do seu vetor, mas ele não vai iniciar no 1. O primeiro elemento do seu vetor vai sempre estar na posição 0. Como a gente definiu? Aqui com i sendo o valor inicialmente de 1, ele começou na posição 1, que não seria a primeira posição do nosso vetor, seria a posição 0, então ele está partindo da segunda posição. Para a gente corrigir, simplesmente voltar aqui, voltar no nosso código e inserir a partir da posição 0, de fato a primeira posição do vetor. Só repassando mais uma vez, a gente tem um vetor de vetores aqui, que tem 5 elementos, não é? Imaginem uma pilha que tem 5 elementos. Nesse caso nós teremos 6, que como vocês acabaram de ver, começamos da posição 0. Então, logicamente, teremos mais um espaço para adicionar outro elemento aqui, certo? Então, se a gente vier colocar o nome Pedro, vamos inserir mais um. Será que isso vai dar certo? A gente pode ver aqui que não. A gente tem uma mensagem de erro que ele diz muitos inicializadores para o tamanho do vetor que a gente acabou de definir. Isso se deve porque a última posição do vetor está sempre reservada para o sistema. Então, coisas que a gente sempre deve lembrar: o vetor começa a partir de 0 e a última posição é sempre a quantidade que você define menos 1. A gente chama esse número aqui de índice. Então, a posição final do vetor sempre vai ser o índice menos 1. Então, vamos executar aqui mais uma vez para ver se todos os nossos nomes que a gente inseriu na lista vão ser exibidos. Pronto, aqui a gente resolveu esse probleminha. O que acontece se a gente definir um nome que tenha um valor maior do que o que a gente definiu? Ele simplesmente não vai capturar todos os valores. Por exemplo, a gente tem aqui Fernando, que é o maior nome, ele tem 8 dígitos, no caso 8 letras, seria corresponder 8 dígitos no nosso vetor, ele não está passando do limite. Mas se o nosso limite fosse 6, ele só iria pegar até esse n. Essa última parte seria descartada. Então é importante saber
a quantidade de elementos e o tamanho desses elementos para que você não acabe perdendo informação. Dito isso, vamos passar aqui para um exemplo um pouco mais avançado, para vocês pegarem mais a ideia do loop de repetição while. Aqui um código um pouco maior. A ideia é do nosso exercício, o exercício que eu passei na semana passada, do saque. Talvez vocês tenham imaginado que poderia ter a possibilidade de repetir o saque. Como nós ainda teremos saldo, teremos a possibilidade de continuar sacando. Então, é isso que a gente vai implementar nesse código daqui. Nós temos as nossas variáveis float, como tínhamos antes, com o saldo da conta e o valor do saque. Aqui nós temos uma variável inteira que vai ser responsável por garantir a execução do nosso código. Ela que vai estar dentro da nossa condição aqui. E esse vetor, ele vai ser para verificar a condição de se o usuário definiu que ele quer ou não continuar o programa. Então, a condição aqui do nosso loop, enquanto a variável exec for igual a 1, tiver o valor de 1, toda essa instrução aqui vai estar sendo executada, repetidas vezes até que isso deixe de ser verdade. Então, aqui a gente tem um printf para pegar o valor do saque, aqui com o identificador de float, atribuindo. Se o saldo for menor, ele vai mostrar a mensagem de saldo insuficiente. E também vai mostrar perguntando se você deseja continuar ou não. Por que esse espaço aqui? Nós sempre vimos o scanf para que a gente sempre deixa o símbolo de porcentagem e a letra identificadora do tipo da variável. Mas aqui, como vocês viram, a gente já teve 3 quebras de linha, não é? Nós já pulamos 3 linhas. Então, para evitar que o sistema leia essa quebra de linha, ao invés de ler o que o usuário vai estar inserindo, a gente dá um espaço antes do símbolo de porcentagem e do identificador. E aqui atribuindo a nossa variável, que onde nós temos o vetor aqui, para poder capturar a resposta do usuário. Essa função, ela basicamente compara os resultados de 2 strings. Como isso funciona? Nós primeiro, aqui a gente está inserindo a variável da verificação do usuário, o sim ou não, S para sim, N para não, comparando primeiramente com o N, ou seja, se a nossa variável tem o valor de N dentro dela. Se essa função der o resultado positivo, nós teremos o valor de 0. Ela vai retornar o valor 0. Então, o que é que essa estrutura aqui está dizendo para nós? Executar a função comparando V, nosso vetor, com a letra N. Se isso for verdade, se ele retornar o valor de 0, representando que essas duas estruturas têm a mesma compõem, são compostas pela mesma coisa. Aqui a gente define nossa variável exec, aqui da nossa condição, como 0. Sendo diferente de 1, nosso programa vai estar parando de ser executado. Aqui, seguindo mais uma vez, executando nossa função, dessa vez para se o usuário escrever S. No caso, se o usuário preferir continuar o programa. Aqui a gente tem outra funçãozinha, talvez mais para estética. Não possa ser tão interessante em termos de desempenho, mas ela é muito boa para estética. O que essa função faz? Ela ordena que o sistema limpe a tela. Clear screen, do inglês clear screen, limpar a tela. Gravem isso daqui, se vocês quiserem utilizar no futuro. E aqui nós temos uma comparação. Tanto para se a nossa função der um valor diferente de 0, ou seja, se não tiver S, e também os nossos comparadores duplos, nossa porta lógica ou, como a gente viu na última aula, se a nossa função retorna que a gente tem o N aqui, ou seja, nem o S nem o N.
caso, isso vai dar uma mensagem de erro para o usuário, a opção inválida, e ele vai voltar para o saque, aqui em cima. Mas aqui nós teremos a nossa estrutura se o saldo for maior ou igual ao saque. Aqui a gente tem o nosso operador menos igual para estar subtraindo o valor do saldo pelo valor do saque, aqui executando a operação matemática, tendo aqui o nosso saque efetuado, exibindo o saque o valor do saldo com a nossa formatação, e aqui basicamente a mesma estrutura que nós temos aqui em cima. Deseja continuar ou não? Vamos dar uma testada nesse código. Vamos lá. Aqui, insira o valor do saque e vamos dar um saque de R$500. Aqui, saque efetuado com sucesso, 1.000 menos 500, nosso saldo de R$500. Vamos continuar. Olha, ele limpou a tela, voltamos para inserir o valor do saque. Se eu colocar um valor de 250,55 aqui, opa, deu um erro. Por que isso aconteceu? Nós vemos aqui que utilizando um valor de float, ele tanto efetuou o nosso saque, como ao mesmo tempo ele passou direto para a nossa verificação se o usuário deseja continuar ou não, como uma opção inválida. Por que isso acontece? E aqui a gente pode ver que ele executou uma segunda vez. Vamos fechar para dar uma olhadinha no nosso código para ver por que isso aconteceu. A gente pode verificar aqui que o saque ele está com o valor predefinido de float, mas enquanto a gente colocou no nosso código aqui para ele capturar float, a gente acabou colocando o ponto, não é? O ponto foi a origem do erro. Então, se a gente tentar de novo com de fato uma vírgula, ele vai estar fazendo, acabei colocando um valor que meio redundante. Se a gente colocar a vírgula, ele vai fazer a nossa conta corretamente. Isso também é uma propriedade um pouco confusa do C, mas interessante que vocês dominem essa diferença, que nós podemos colocar a vírgula no compilador após executar, mas nós não podemos colocar no código, temos que usar o ponto, como a gente está definindo ali sem os pontos, mas no caso não poderíamos usar a vírgula porque lá é o ideal de separação. E vamos continuar para não, a opção de não, e ele finaliza o nosso programa. Vamos tentar dar um saque maior do que o nosso saldo, valor de R$1.001. Ele dá aqui saldo suficiente. Pergunta se a gente deseja continuar. Se a gente continuar com um S, ele dá a nossa opção inválida. Ele deveria, com as nossas instruções aqui, voltar para o valor do saque, o que ele faz, pois a opção é inválida, mas ele não cumpriu o nosso requerimento de passar direto por isso. Isso daqui seria se não tivesse nem o S nem o N no nosso código. Continuando com o valor maior, se a gente der o N, ele também não vai continuar. Qual é o erro aqui? Vamos parar o código e voltar aqui para ler. Voltando aqui para a nossa definição da variável, a gente esqueceu de duas coisas muito importantes. A gente não definiu o tamanho do nosso vetor, e a gente não definiu o que está dentro dele. Ele está aqui declarado como vazio. O que a gente precisa fazer? Como no nosso programa a gente já definiu que a gente vai pegar a resposta do usuário com somente uma letra, a gente vai criar um vetor de tamanho 1. E aqui, como a gente não sabe qual vai ser a resposta dele, simplesmente criar um elemento com nada dentro dele. Importante, mesmo que não tenha nada, a gente já vai estar populando o nosso vetor. Mas é importante não deixar ele sem elemento nenhum. Então vamos lá testar de novo para ver se dá certo. Então nosso valor é de R$100. Continuar, passando direto. Nosso valor agora é de 1.001, saldo é suficiente. Continuando. Tudo funcionando como deveria, certo? Enfim. Vamos lá passar agora para a nossa segunda estrutura de repetição. Aqui nós temos o for, do inglês para. Basicamente,
o nosso exercício aqui vai ser o seguinte: nós vamos ter uma média de 7 para um sistema de notas, de provas, atividades. Aqui a gente vai ter a nota e uma variável auxiliar. Com isso a gente vai ter o nome dos alunos no vetor que vai suportar 5 nomes com 15 caracteres, até 15 caracteres. Aqui a gente está definindo a nossa quantidade de alunos antes para a gente usar no nosso loop aqui. Vou estar explicando a estrutura daqui a pouco. E aqui essas duas variáveis para a gente ter o número de alunos que foram aprovados, inicializando com o valor de 0, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema depois. Já começar com o valor neutro. Aqui é o nosso vetor já prontinho com todos os nomes. O for, ele basicamente é uma estrutura de repetição com alguns argumentos, não só com um definido, como a gente tem aqui no while, que a gente pode simplesmente passar com um argumento só. Nele, a gente vai estar inserindo a primeira parte, que vai ser o início do nosso loop, a condição que vai dar início ao nosso loop. A segunda parte, que vai estar dando o fim do nosso loop. E uma terceira instrução. Então, o que esse código está fazendo? Como vocês podem ver, a gente está podendo declarar dentro do nossa parte aqui das instruções. Como a gente já viu antes, se essa variável só fosse usada para esse loop, é interessante que a gente crie dentro dele por questão de desempenho. Então, a gente aqui está criando a variável int e que vai estar sendo inicializada com o valor de 0. E i vai ser, obviamente, vai começar menor que o nosso valor da quantidade de alunos, que é 5. Isso vai ser a condição que vai garantir o contínuo do nosso loop. Ou seja, nós vamos estar iniciando com essa condição e o loop vai se manter repetindo as instruções até que isso aqui deixe de ser verdade. Até que i seja igual ou maior do que 5, que é a nossa variável que tem um valor de 5. E aqui na nossa terceira instrução nós temos uma incrementação na variável i. Importante sempre lembrar que a gente deve separar as nossas instruções com ponto e vírgula. Primeira instrução, ponto e vírgula. Segunda instrução, ponto e vírgula. Terceira instrução, que é abrindo nossa chave para criar o código dentro. Aqui dentro do loop a gente vai estar definindo, atribuindo os valores das nossas variáveis de nota e auxiliar. Por que isso? Porque cada vez que a gente passar nesse loop, essas variáveis vão ter o valor que já tiver sido alterado. Por exemplo, a gente vai passar a primeira vez aqui e essa nota vai ter um valor pelas nossas operações matemáticas, assim como a nossa variável auxiliar. Então, toda vez que ele percorrer o código, que ele voltar para o início, ele vai estar atribuindo novamente o valor de 0. Aqui a gente tem o printf, que vai estar mostrando o nosso vetor alunos, que ele vai mostrar o nome do aluno que está na posição correspondente à variável i. Como ela vai estar sendo inicializada com 0, ela vai pegar a primeira posição do vetor. Depois que todo esse ciclo passar, esse ciclo de repetição passar, nós teremos uma incrementação pela nossa estrutura aqui e o i vai passar a ser 1. Então, vamos ter i igual a 0, vai ler isso tudo, i vai ser igual a 1, ele vai ler de novo com o valor de i sendo 1. Então, na nossa primeira execução, ele vai estar lendo i como 0, na nossa segunda execução, lendo i como 1 e assim por diante. Então, ele vai ler os nossos nomes aqui que a gente definiu dentro do vetor. A gente tem para inserir a nota da atividade 1 para tal aluno. Basicamente, isso aqui é para você ter uma identificação de qual aluno você está inserindo a nota. Um scanf para pegar o valor da nota, como atribuindo na variável auxiliar. Por que isso? Porque se a gente atribui tudo na nota, a gente pode acabar tendo um valor exorbitante no final, somando isso tudo. Por exemplo, a gente poderia simplesmente colocar nota mais igual nota, mas isso estaria possivelmente dobrando o valor que a gente tem. Então, a gente tem aqui a nota
vai ser incrementada com o valor do auxiliar, então ele vai deixar de ser 0 e vai ter esse valor. Aqui na atividade 2, novamente, a auxiliar vai pegar o valor que a gente tem para evitar que esse valor já seja alterado em nota, que a gente perca a primeira nota. Então aqui passando mais uma vez, e a terceira instrução. Aqui, como são 3 atividades, a gente vai estar dividindo a nota por 3 para ter a nossa média, que a gente definiu aqui em cima como 7. Então, condicional, se a nota for menor do que a média, a gente vai estar incrementando o valor na nossa variável inteira reprovados, mais 1. Ou se for maior ou igual do que a média, vai estar sendo aprovado. Então nós vamos rodar esse código aqui essas determinadas vezes. Depois o nosso código vai estar imprimindo a quantidade de alunos aprovados, definida aqui, e a quantidade de alunos reprovados, definida aqui também. Vamos executar para ver isso funcionando. Aqui, aluno Marcos, nota da atividade 1, vamos colocar 10 em todas as atividades. Logicamente, o aluno Marcos vai estar sendo aprovado. O aluno João, colocar 7 em todas as atividades, também vai estar sendo aprovado. Aqui a nota maior do que 7, a nota igual a 7 e uma nota menor, 6 em todas as atividades. Pronto. Aqui a gente tem 2 alunos que cumpriram a nossa condição de maior ou igual a 7 e os outros 3 que tiveram a condição menor, que imprimindo o valor de alunos aprovados, que foram os 2 primeiros, e os 3 alunos reprovados. Pronto. Por hoje, somente essa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me contactar. Já deixei os contatos para vocês como o Discord, o nosso Google Sala de Aula. Vocês podem estar enviando dúvidas e também pelo WhatsApp. Até quinta-feira.